E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao World of Metal. E hoje vamos estar falando com uma das lendas do metal brasileiro e também já um dos nomes confirmados para a nossa primeira edição do World of Metal Online Festival, que vai estar ocorrendo então dia 6 de fevereiro de 2021. Uma versão que a gente queria fazer física, mas devido às circunstâncias vai ter que ser online mesmo. A lenda Valério do Holocausto War Metal. Valério, como é que tu tá, meu brother? Yeah! Tudo bem Yeah, aí, Carlos? tranquilaço. Meu, acompanhantes aí do World of Metal. Um prazer estar aqui com vocês. Ah, perfeito. Meu velho, fazer uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo, certo? É a mesma pergunta porque as respostas às vezes batem umas com as outras, às vezes não batem, mas durante esse período de lockdowns, de loucuras, o que que tu tá fazendo para te manter mentalmente saudável? Então, eu tenho uma formação em yoga, fui iniciado em meditação transcendental, sou mestre em Reiki, então eu atuo nessas áreas todas para nesse momento me dar um equilíbrio, né? A gente sabe que o mundo não está em estado de equilíbrio, mas pelo menos nós, doentes, temos que estar para poder arrumar algum processo para essa autocura. Ah, Então legal. eu faço isso, né? Me Faz, aplico reiki, faço meditação, faz muito tempo que tu entrou nessa vibe do reiki, mais de meditação. 20 anos. Legal. Né? Eu considero que eu tenho três habilidades profissionais. Eu sou músico, sou educador físico, então eu atuo como personal trainer holístico, porque eu tenho essa formação, não formação acadêmica, né? Essa formação em terapias alternativas, que hoje em dia a gente usa o nome terapias integrativas e complementares, já que foi aceito pelo Programa Nacional do SUS. Ah, que massa. Sabe que é bem interessante estar falando contigo, né? Tu usou esse termo de terapias alternativas, porque eu vejo que mesmo antes desse esquema de pandemia, as pessoas não estão procurando esse tipo de terapia já há alguns Já anos, né? Acho que tá, Já há uns 10, 15 anos para cá, houve uma procura grande, porque além do fato da doença nossa, como ela é tratada, você acaba tendo um gasto muito grande com remédios, né? Percebia-se que nem todas as pessoas que tinham a cura com determinado remédio conseguiam a mesma cura e tendo a mesma doença, o mesmo diagnóstico. Então foi percebendo que cada indivíduo ele tem uma forma de ser, né, orientado, tratado, e equilíbrio passa muito por isso, né, pelo emocional da pessoa, pelo mental, pelo espiritual, e aí então cada um é cada um. Essas terapias foram mais ainda amplamente divulgadas a partir desse momento, que as pessoas começaram a perceber que além do gasto com dinheiro, com gasto com remédio, não estavam tendo resultado que outras pessoas estavam tendo. Então partiram para essas alternativas. Ah, que interessante. Não, pô, muito legal. E é legal alguém do mundo do heavy metal falar sobre essa parte, né? Às vezes o pessoal meio que Sim. nega que né, não acredita em nada, isso aqui, e o pessoal vem, ó, meu, tem lado espiritual, lidar com o lado emocional, isso. Muito Sim, eu bacana. sempre falo isso, até porque quando a gente voltou, depois de 16 anos parado e gravamos o De Volta ao Front, eu estava muito envolvido com fraternidade branca, enfim, coisas dessa linha mais transcendental e por aí vai. Então eu agradeci no encarte a Deus e os mestres ascensionados, mas nunca o Deus da Igreja Católica, nunca o Deus cristão, nunca essa visão de Deus. E isso aí deu muito problema por causa né, da cabeça do metal. A gente Sim. ia dar um show em determinado estado, às vésperas do show, o empresário me ligou falando que deveria cancelar a presença do Holocausto, porque o evento era homenagem a Satã. E eu tinha feito homenagem a Deus. Eu falei, olha, cara, eu tenho assim, ojeriza por religião, mas por espiritualidade, jamais. O agradecimento lá não é a Deus cristão, mas eu entendo que a cabeça, né, pequena nossa não permite uma outra visão de Deus. Mas mestres ascensionados tem a ver com fraternidade branca, o mestre da chama Violeta, Saint Germain. Eu estava falando de coisas de outro nível, mas enfim, o problema é esse. Então, daí para frente, eu sempre fiz questão de falar isso. Religião, nunca. Espiritualidade, sempre. Ah, legal, não, muito bacana, muito bacana. E eu tô vendo que isso vai se refletir já na nossa entrevista, que eu acho bem bacana a gente ter algumas perguntas, né, do desenvolvimento Sim, através dos anos, né? E uma coisa que eu vou ter que já te perguntar de cara, que eu li na bio que tu me mandou, né? sim. É, por que que a cadela raivosa?
Então, Winston Churchill, né? Ele Uhum. citou isso após a Segunda Guerra Mundial. Nunca devemos clamar a vitória sobre o cão bastardo, pois a cadela que o pariu está novamente no cio. Interessante. Então, o Holocausto, desde que lançou o Campo de Extermínio, nós passamos a usar frases, né, que marcaram a nossa história. E essa foi a primeira, do Winston Churchill. Nunca devemos clamar a vitória sobre o cão bastardo, pois a cadela que o pariu está novamente no cio. E a cadela raivosa está no cio de novo. É, não, legal, massa, massa. E quando tu É. fala isso em termos de heavy metal, o que que tu pode, assim, juntar as ideias? Então, no caso do Holocausto, ele é conhecido como uma banda que começou, parou, voltou, começou, parou, voltou. A gente está sempre indo e vindo, por desentendimentos, principalmente entre a minha pessoa e o vocalista. Então, sempre quando o Holocausto volta, né, as pessoas que fazem os comentários, que assinam colunas, falam isso: a cadela raivosa está novamente no cio. Então, mais uma vez, a Fênix ressurge. É, e vai, não, massa. E supostamente trazer mais frutos, né? Sim, sim, sim. E Não, dessa vez eu acho que por um tempo mais prolongado, já que a formação não conta mais com o vocalista, porque ele que decidiu acabar com a banda em dezembro de 2018. Então eu dei um tempo durante um ano e agora eu voltei com outra formação. Por isso eu rebatizei o nome, né? Não é mais Holocausto, estilo War Metal, é Holocausto War Metal. legal. E eu ia trazer essa pergunta mais pra frente, mas já que tu tocou no Sim, assunto, né? Tu fala entre atos, mudança de formação e desentendimentos, né? O que que sim, tu acha importante para manter uma banda junta durante tempo, tanto tempo, né? Tipo, tudo bem mesmo que vocês tiverem esses hiatos, né? Sabendo que não tem esse retorno do dinheiro dentro do mundo do heavy metal, essa coisa assim, é muito mais difícil. Não vamos dizer que não tem como, que tem banda que consegue se manter, tem gente que consegue sim, sim, de música, né? O que que tu sim. acha que é importante para o cara manter um time junto? Então, se você não tem prazer com o que você está fazendo, e sabendo que aquilo não vai lhe trazer retorno financeiro, fica impossível você se doar, né? Eu tenho, pela minha formação mesmo, me envolver de cabeça, corpo e alma nas coisas que eu me proponho a fazê-las. Então eu me dou ao máximo. Claro que eu não posso esperar isso de todas as pessoas, mas pelo menos eu espero que as pessoas que não vão se doar de corpo e alma, também que elas não atrapalhem. E assim a gente consegue pelo menos ter um convívio, né, razoável lá para os ensaios, já também que a gente não ensaia tanto assim mais como antigamente, né, Carlos? As pessoas têm família, têm seus trabalhos, porque nos anos 80 ensaiávamos de segunda a segunda, nenhum dia sem ensaio. Então, com certeza, a convivência era ampla e teria que ser harmoniosa. Mas como éramos adolescentes, isso estava em segundo plano, né? Porque era o prazer de estar ali fazendo banda, fazendo música, metal, aquela coisa toda. Isso, digamos que mascarava, né, o comportamento de cada um, o perfil de cada um, que pudesse não ser agradável ao perfil do outro. Mas, com o tempo, a gente vai percebendo que não, peraí, não é só isso. Não é só ir lá e tocar e achar que está tudo bom, não. Tem que ter uma relação, tem que ter uma empatia, tem que ter um propósito em comum. Né? Costumo falar muito que depois de determinada época, eu passei a selecionar as pessoas com as quais eu quero conviver. Não elas que vão escolher. Então, assim, eu seleciono. A pessoa tem que ter boa índole, tem que ser uma pessoa espiritualizada, tem que ter uma pessoa que realmente quer focar em coisas positivas. E, infelizmente, eu me deparava com isso de forma muito intensa em relação justamente a esse vocalista. Então, a gente sempre se desentendia. Eu queria uma coisa e ele não queria. Depois, até brincando, eu percebi, gente, já perceber tudo que a gente fala para fazer, ele fala que não para fazer. Aí, como eu já comecei a trabalhar com terapias alternativas e coisa e tal, falei, ó, gente, ele deve ter um chakra ligado a como você se vê aqui nesse mundo fechado. E por um acaso, um dia, eu vou falar isso porque não é antiético, eu não o cobrei dele, tá? Eu fiz um atendimento de graça, com uma linha de pensamento que faz a leitura dos chakras, e realmente o chakra ligado a como você se vê nesse mundo estava fechado. Então, a pessoa cria ao redor dela um mundo negativo. Isso aí, para mim, foi bastante para perceber como era a pessoa. Então, eu já sabia de antemão tudo que a gente fosse querer fazer de positivo, de vamos lá, a gente pode. Ele, não, isso não vai dar certo. Não, isso não funciona. Não, eu já tentei isso antes, não deu certo. Então, o tempo foi ficando, né, foi passando, ele não ia mudar porque está dentro dele, não sei que ele tratasse.
eu não ia aceitar aquilo, né? Deixar de viver as coisas que eu quero viver em prol da banda, de fazer a banda subir. Falei, gente, eu vou parar de conversar com o fulano porque não tem mais como, eu não consigo ter relacionamento com ele. E me incomoda muito ter do lado, né, da minha pessoa alguém extremamente negativo, sendo que eu sou extremamente positivo. Então eu falei que nunca mais ia conversar com ele. Aí ele percebeu que a coisa era séria, falou que o clima da banda estava ruim, que era melhor a banda parar, né, encerrar suas atividades. Eu falei que não ia continuar. Essas coisas que acontecem, mas eu estou muito feliz de ter continuado, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu fiquei 16 anos afastado do metal, que foi quando eu e ele nos entendemos, em 1988, e eu saí da banda. Naquele momento eu me permiti sair da banda, hoje não mais. Ah, legal. Não, massa, massa. Bacana. Ah, olha, é difícil encontrar uma pessoa dentro do mundo do heavy metal que dê essas real, que fala coisas que acredita, né? Geralmente o Ah, pessoal tem essa coisa de que não, isso não existe, isso aqui é bababá. Não, ó, os chakras não. sabe? É A bacana. realidade é. A realidade tem para quem quer ver, né? É verdade, verdade. Mas tu falou dos anos 80, né? E sim, então, cara, que tava lá, em 85 a banda começou, né? Lançou o primeiro Sim, material, em 85. Hoje tá tudo digitalizado, né? Naquela época era bem diferente, né? Quando tu sente saudade da época de troca de fita demo, uma vez que a banda começou em 85, daquela coisa mais orgânica sim. da música, como, né, quais as lembranças que tu tem daquela época, as coisas, uma coisa engraçada que pode ter acontecido na época que hoje, pá, meu, hoje tá tudo digitalizado, não tinha como acontecer isso. Ó, o mais interessante do fato de ter fitas para trocar é porque isso permitia você interagir com as pessoas também, né? Que é algo fundamental. E como não existia internet nem nada, você tinha que ir até a pessoa, a casa da pessoa, até o encontro. Então isso gera um momento, né? Isso já gera um momento de prazer. Você está se Sim. deslocando para encontrar com outro ser, com outro indivíduo, vai bater papo com ele, vai rir, vai se divertir, vai trocar sua fitinha, vai voltar, vai contar para os amigos, ó, fui lá na casa de fulano de tal, aconteceu isso, trouxe a fitinha. Então, além de tudo, você tá lá pegar um material, tem todas essas coisas que estão acontecendo ao redor, né? Para permitir você interagir com alguém, conversar, enfim, tudo isso já era extremamente importante. Ah, fato engraçado, eu não consigo lembrar que envolva fita. A Alguma gente juntava experiência? grana com muita dificuldade para poder comprar as fitinhas, na época na Cogumelo, o Vladimir Korg ele já vendia as fitas, né, lá na Cogumelo, que a Cogumelo já tinha um acesso através da Outstock aos discos do Slayer, coisa e tal, e a Cogumelo passou a gravar fitas. Então a gente juntava o dinheirinho, naquela época a gente ganhava uma coisa chamada mesada, né, que é o abono família. Toda criança ganhava da empresa onde o pai trabalhava um Uhum, valor chamado abono família, que era a mesada. Então a sim. mesada que a gente ganhava era toda direcionada para comprar essas fitinhas. Ah, legal. Sabe que é isso que tu falou, de pegar a fita e ir lá na casa de outra pessoa, né, ou se encontrar, né? O pessoal fala que hoje as coisas estão mais fáceis, que é mais fácil gravar, que o cara grava em casa e tudo mais. Mas só que tem muito mais banda também. Aparentemente, Uhum. parece que tem muito mais banda, né? Tu acha que isso é Sim. positivo ou negativo? Ou era mais fácil antigamente, ou realmente hoje está mais fácil para tudo? Como é que é? Ó, eu vou responder fazendo uma analogia. Tá. Quem é melhor, né? Messi ou Maradona? São épocas diferentes, então fica muito difícil você fazer essa comparação, né? O que se vive hoje é extremamente positivo se você usa de forma positiva. Naquela época é o que tínhamos. Não que é o que tínhamos, então fazer o quê? Não, né? É o que tínhamos, então vamos dar o nosso melhor para valorizar o que nós tínhamos. Fica difícil realmente posicionar o que era, como é melhor ser hoje ou no passado. Porque realmente eram poucas bandas, mas a forma também de divulgar as bandas era dificílima. Muitas bandas aí passaram a década de 80 sem conseguir gravar nada e até às vezes sem ninguém saber que existiu a banda. Aqui em BH mesmo, várias bandas eu nem sabia que tinha existido, porque elas estavam lá no bairro delas, né, um bairro um pouco mais afastado digamos, do centro mesmo, ou dos bairros periféricos ali, né? E a banda ficava lá só no cantinho dela, só com o pessoal do bairro dela, só dando shows lá no botequim da casa dela, no bar de lá. Então, muitas bandas ficaram nos seus guetos, né? Vamos colocar como guetos. Sim. Então, mesmo
né, tendo poucas bandas, nem todas as bandas conseguiram essa divulgação, por falta mesmo da internet, coisa e tal. Então, se por um lado hoje divulga-se com mais facilidade, a quantidade de bandas é tão grande que você não consegue absorver aquilo tudo. Né? É muito rápido. Aparece uma banda, depois já aparece outra, você vai largando, você não cria vínculo com nenhuma banda quase. Até hoje, eu estou nos anos 80, toda entrevista que eu dou eu falo isso, que eu parei nos anos 80, não só porque é o que tem de melhor, como é referência, mas como também quando eu fui tirado da banda em 1988, quase 89, a minha frustração foi tão grande que eu parei de ouvir o que veio daí para frente. Eu parei de ir na Cogumelo, eu parei de ir nos shows, porque eu não queria ninguém me perguntando, eu falei, por que você saiu do Holocausto? Eu não queria essas coisas, então eu sumi. Até telefone fixo era uma coisa que poucas famílias tinham. Então o contato realmente, Carlos, era dificílimo. Então eu parei nos anos 80, eu só escutava mesmo os primeiros dias do Slayer, do Celtic Frost, do Voivode, do Hellhammer, Rasporão, Discharge, essas coisas todas. Então, eu estou lá nos anos 80 até hoje. O que tem de bom hoje nos anos 2000 e tanto é porque eu vivi lá e, de uma certa forma, eu cultivei, né? Cultuei e cultivei tudo que lá ficou. Ah, legal. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, saiu uma relação do Spotify, né? Hoje, né? Principal plataforma, que por ano uma média de 4.000 artistas estão no Spotify e cada um deles não consegue sem pessoas ouvindo, número de ouvintes, vamos dizer, sem ouvintes, né? E os caras estão lá no Spotify, por ano, 4.000 artistas não são ouvidos, não conseguem 100 audições no Spotify, na música. Então lá tu coloca a tua música, tu não consegue nem 100, né, por ano. Caraca. Então, tipo, isso que eu te fiz essa pergunta, porque realmente é muita gente, né, a nível global, óbvio, né, mas é muita gente que não consegue nem mesmo 100 pessoas para ouvir o trabalho deles por ano. É complicado isso, né? Você me deixou até preocupado, mas eu entendo que isso é de bandas novas, né? Lógico, bandas que estão Sim, sim, tentando sim. lugar ao sol. Isso. Mas, caraca, isso eu fiquei, É muita gente, né? fiquei surpreso com essa notícia. Por isso que eu fiz essa pergunta, assim, mas lá tu acha que é? Como é que é? Aqui, pô, olha só, hoje 4.000 bandas Caramba. não conseguem 100 pessoas para ouvir, né? No Nossa, ano. e pior que não tem nenhuma outra alternativa, né? Porque se essa que é a mais fácil, né? Sim. E também aquele Caramba. negócio, né? A gente costuma falar assim, ó, também o trabalho de divulgação deles, né? Eles não conseguem mandar o link, ó, meu, botei no Spotify, escuta aí, sabe? Esse tipo de coisa, né? Ô, Carlos, pois é. Então, vendo desse lado aí, é preciso então de ter alguém realmente, né, comprometido e envolvido com o que se propõe. E como eu lhe disse, agora as bandas, pelo menos as bandas dos anos 80, nós já somos, né, alguns vão ter a voz e coisa e tal, as prioridades são outras. Se você não tiver alguém na banda que gosta muito disso e tem tempo, disponibilidade para poder realmente investir nisso, fica muito complicado. Eu não passo menos de 6 horas diárias envolvido com o underground. Eu não passo. Né? Onde nós estamos aqui, onde eu estou, aqui é o meu estúdio de personal. Aqui tem a sala de pilates e aqui atrás tem a sala de musculação. E eu vivo aqui, eu moro aqui de segunda a sexta. Sábado de manhã eu vou para o interior, casa da minha mãe. Sim. Então eu optei a dar só 6 horas de aula diárias, de segunda a quinta. Sexta só dou aula de manhã, porque à tarde é ensaio, é gravação, é meu prazer. Não que o meu trabalho não seja, é e muito sim. Mas, Carlos, eu realmente, desde mais novo, eu falei, gente, ó, eu sou roqueiro mesmo, e tem uma música do Made in Brasil que fala o seguinte, não vá pensando que eu vou me casar, mulher de músico é a música, e o meu amor é o rock and roll. Ah, Eu legal. nunca quis casar, nunca quis ter filho, eu sempre fui aquele cara na banda que, ó, além de ter tempo, eu gosto de fazer, eu gosto de interagir com o ser humano, não à toa trabalho essa questão da espiritualidade por causa disso tudo. Então eu sempre me envolvi, sempre me doei aos extremos, né? Mesmo quando o Holocausto ainda estava na ativa, eu tinha contratado 2 assessorias de imprensa, eu pagava com meu dinheiro assessorias, porque eu tenho vários projetos, não é só o Holocausto. Eu tenho o Be Hell, eu tenho um programa no YouTube, Nas Trincheiras com a Valéria Exterminator, eu montei agora a gravadora. Então, sim, eu já tinha várias ideias de projetos, porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, produtiva, proativa.
Então, também precisa disso, né? Alguém na banda que, opa, gente, peraí, nós temos que divulgar. Alguém aqui tem espírito de líder, alguém espírito que gosta de conversar, interagir com as pessoas, que realmente faça isso por prazer. A gente precisa de alguém na banda que faça isso. E eu sempre fiz isso pela banda que eu passei, que eu considero só o Holocausto da minha banda, os demais projetos também. Faço isso como a prazer. Então, voltando lá atrás, realmente, se não tem alguém para divulgar, não, olha, existe esse link aqui da minha banda, tem esse, tem aquele, fica difícil, porque as pessoas podem até sair procurando. Né? Vou colocar aqui, vai aparecer uma banda alguma coisa, vou ouvir. Mas não é a mesma coisa que você receber de alguém da banda, olha, estou com uma banda, estou com um trabalho, o link está aqui. Na hora que você tiver um tempinho, dê uma sacada, se possível, me dê um retorno. Recentemente, nós criamos o canal do Holocausto no YouTube. Cara, como é difícil você conseguir um número X de pessoas inscritas, porque tem duas semanas isso, acho que a gente não tem 50. E eu estou ficando profundamente frustrado com isso, mas, por outro lado, eu também entendo que se eu não ficar mandando o link para cada um, e tem que ser para cada um, eu faço parte de uns 40 grupos de WhatsApp, sei lá quantos grupos aí de páginas de Face, eu mando sempre para eles. Mas se eu não mandar para um por um indivíduo X, fica difícil. Quando eu mando, eles têm muita consideração pela minha pessoa, pela história, né, que eu formei junto com o Holocausto, eles dão um ok, mas é difícil. Agora imagina os outros casos, então, que não são bandas conhecidas, né, para que elas possam abrir as portas. Tem que ser no murro, no chute, e olha lá se elas vão conseguir abrir as portas, viu, Carlos? Não é fácil mesmo, não. É verdade, é verdade. Não. Como eu falei, o cara tem que estar ali de doar de coração, que nem tu falou, né? O cara tem que estar de coração, porque o retorno a gente não sabe. Pode ser que Não. seja amanhã, pode ser daqui a 20 anos, pode ser. Né? Ou nunca. E tem essa alternativa essa possibilidade. tem. Uma coisa. C. Vocês se classificam como War Metal, né? Nós temos da forma mais brutal, vamos supor que a gente pode chamar dentro do metal, tipo brutal death metal, metal extremo, mas vocês classificam como war metal, né? Além claro que a letra ela aborda guerras e traumas e tudo mais, mas sonoramente, o que vocês podem dizer que diferencia dentro do war metal do que do brutal death metal e tudo mais? Sim. Desde o início, lá nos anos 80, as primeiras entrevistas que perguntavam isso, eu sempre deixei bem claro, não é só o visual, não é só a temática, mas é a sonoridade. Eu sempre fui muito apaixonado com punk hardcore. Se você chegar com um revólver na cabeça e perguntar se é punk ou hardcore, é metal. É punk hardcore. Metal, para mim, não é superior ao punk ou hardcore no que ele me passa de emoção, de sensação e coisa e tal. Então, eu sempre falei isso, gente. O War Metal, ele também é sonoridade. São bases hardcore com mosh. E com alguns riffs que lembram Slayer, Possessed. Mas bases hardcore se sobressaem. Rasporão, de charge, aquele estilo rápido de tocar, as bases rápidas que só sobe e desce. Tipo o que o Soldon fez no primeiro disco dele, em The Sign of Evil, que era bem hardcore. E isso se sobressai no Holocausto. Daí pra frente tem um mosh na parte pesada e tal. Tem os riffs, pode lembrar Slayer e Possessed, mas os 70% são as bases com sonoridade hardcore punk. E isso sempre falei, isso é o War Metal do Holocausto. Depois de anos e anos, eu tenho ouvido isso de várias pessoas. Valério, o War Metal é o Holocausto. As outras bandas são Thrash War Metal, Black War Metal, Brutal Death War Metal, mas o War Metal é o Holocausto. Vocês são War Metal. Vocês não são banda de Thrash Metal com temática War Metal. Vocês são War Metal. Eu falei, gente, vocês entenderam. É justamente isso, Carlos. Massa, perfeito, perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui de uma história que eu fiquei sabendo, né? Se tu quiser contar ela. Uma vez vocês foram confundidos com uma banda nazista? Ah, não, sempre, né? Uma vez sempre. eu vi umas Uma vez sempre. Perguntar isso aqui pra ele, que essas coisas que pode acontecer. Carlos, assim que a gente lançou o De Volta, o Campo de Extermínio, né? Claro que foi uma coisa assim bem apelativa o visual, né? A capa já é você num campo. Ah, legal. Já é um campo de concentração nazista, né?
Sim. Atrás, a gente usava suástica. Naquela época, não tinha nenhum problema usar suástica, era uma forma mesmo de agredir, de agressão. Aliás, deixa eu pegar o meu aqui, porque esse é o meu de época, tá? Aqui dá para ver claramente a suástica aqui, Sim. Normandia. Então a gente realmente usava isso como uma forma de chocar com a humanidade. Só que não tinha nenhuma informação do que estava nos propondo, já que não tinha contato de internet, não existia nada disso. O disco chega em qualquer lugar do planeta, a pessoa olha, até eu que sou mais bobo, ia falar, ué, gente, banda de nazista, né? Claro que eu ia pensar nisso. O nome do vocalista, Rodrigo Führer, né, o pseudônimo. A primeira música do disco era uma introdução com o discurso de Adolf Hitler. Uma música chamada Terceiro Reich. Quem não deveria pensar que é nazista é que estava errado. A tradução correta para qualquer um que visse isso aqui, a banda chamada Holocausto, é a banda de nazista, gente, olha só. É isso, eles estão certos, fizeram a leitura. Só que a interpretação é livre. Quando a gente recebeu do Rio de Janeiro, da facção nazi-fascista, uma carta, né, porque na época existia carta, tá, gente? Nos convidando para entrar na facção deles, na causa deles, é que a gente entendeu. Falei, cara, o que é isso? Esse pessoal do Rio de Janeiro aqui da facção nazi-fascista tá chamando a gente para entrar no grupo deles de nazistas. Não é que esse pessoal tá entendendo que a gente é o quê, será? Cara, aí nós ficamos preocupados. Fizemos uma carta, né? Deixando bem claro que a gente usava do nazismo para chocar a humanidade, para que a humanidade jamais se esquecesse do que foi feito no passado, mas que jamais apoiarmos aquilo ali, jamais, jamais. Nisso, algumas informações começaram a chegar para Cogumelo, que o disco foi proibido lá na Alemanha e coisa e tal. Aí o João já começou a fazer, né, depois, quando ele reprensou, já colocava no cantinho, deixando bem claro que isso aqui não era uma apologia ao nazismo, que os músicos, né, eram personagens que se vestiam de nazistas, mas para relatar o que aconteceu, não para causar, não para fazer apologia. Uhum. Mas aí, obviamente, já tinha sido lançada a praga, né? Então, até você chegar em todos os lugares para explicar que não, o Holocausto não é banda de nazista, aí a fama já correu solta. E mais interessante que a gente tocou em Berlim, né, cara, em 2016. Não houve nada relacionado a isso. O pessoal entende muito bem, até porque eles morrem de vergonha do nazismo, né? Então, lá mesmo, né, onde tudo aconteceu, não houve nenhum problema. Mas tocamos no Peru com uma banda também que estava usando tudo de nazista. Camisa, tudo. Eu falei, eu já pensei, gente, mas agora, em 2015, alguém está usando isso? Ainda mais num país sul-americano? Aí já, né, fica assim, eu tentando interpretar de uma forma positiva, fica difícil. Sim. Lá nos anos, né, 1980, era uma forma de protesto, assim como a cruz invertida para agredir a sociedade, a religião, a humanidade, enfim. Mas agora, em 2015, esse show no Peru foi em 2015, inclusive eles vieram, né? Foram no nosso camarim, levaram o disco, falaram que são fãs da gente, mas eles tocaram com tudo de suástica, coisa e tal. Aí eu já acho que não cabe mais isso. A banda, aliás, excelente. Eu fiquei impressionado com a banda, eram dois caras. Chama Gore. G-O-R-E. Eu fiquei impressionado com a banda. A melhor banda da noite. Nós tocamos junto com Cataclisma. Foi Holocausto, Cataclisma, Gore, mais umas duas que eu não me lembro. Então, essa ideia do nazismo, ela realmente partiu das informações que nós enviamos para o mundo. Só que não nos foi dada a possibilidade de explicar. Até porque também não existia muito esse feedback. Né? A coisa vai, mas às vezes não voltava. Sim, Por isso que eu falei que em algum lugar do planeta ainda podem pensar que somos nazistas, apesar que com a internet hoje fica mais difícil, mas muitas pessoas ainda acham isso. Vocês tocaram aqui do lado da Alemanha, né? Eu moro na Polônia, né? Sim, sim. Aqui, já teve vontade de vir para Auschwitz? Cara, a gente estava sem tempo, senão eu fiquei 10 dias aí. Na Polônia? Mas não, eu fiquei 10 dias, a gente ia dar uma volta. Mas não sei o que aconteceu na época, não sei se era. Eu sei que a gente tinha se programado para vários lugares. Mas não foi possível. Eu não me lembro o que, se era a entrada na Polônia, tinha que ter um visto específico. Eu não me lembro.
Não, no momento que tu entra na Europa, tá liberado. Ah, não, mas naquela época, 2016, também já estava? Sim. Porque eu lembro que para ir para a França, eles estavam exigindo que você tivesse um passaporte já de vários anos atrás. Que a Ah, gente ia para daí. a França, que eu tenho uma amiga lá, pois é. Hum, Então, alguns lugares parece que tinha essa exigência, sabe? Você poder entrar lá, tinha que ter já um visto de tantos anos. E eu só tinha tirado, visto não, passaporte. 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 E eu tinha tirado meu passaporte só para ir nesse show tocar lá. Não, mas bacana. Não, mas outras oportunidades virão, né? Ah, com certeza. Olha só, cantar em português é algo que algumas bandas fazem, outras falam, né, realmente nunca tentaram e tal, mas vocês, né, têm essa ideia, né? Qual a importância de cantar em português dentro do estilo, dentro do Brasil, para ti? Então, essa pergunta, ela não só tem a ver lá com o passado, mas também com o presente bem atual. Porque agora que eu rebatizei a banda como Holocausto War Metal, eu deixei bem claro que as nossas raízes, as nossas origens, elas devem ser preservadas aos extremos. Quando eu saí da banda, ou quando me tiraram da banda em 1988, o primeiro erro da banda foi passar a cantar em inglês. O segundo erro foi mudar o visual, inclusive até muito irônico, tem que ser irônico certas coisas. Eu segurando, né, um machado de guerra lá na Warfare Noise, a beira coletânea, que tinha sarcófago, holocausto, mutilator e holocausto. No campo de extermínio, com esse visual pesado, né, com suástica. E assim que eu saí da banda, o guitarrista que entrou e tirou a foto com um cachecol. Então, assim, já começou por eles mudar o visual. A banda passou a ser crossover, que é o disco Blocked Minds. O vocal passou a cantar de forma limpa, igual o DRI, essas coisas. Então, o erro do Holocausto foi extremo com a minha saída. Depois eles gravaram um disco chamado Negativos, que era de trash técnico, muito copiado do Voivode Fase Ruim. E depois, para avacalhar de vez, eles lançaram um disco de industrial, chamado Toságuas Deísmo. Aí eu falei, gente, não pode, né? O que vocês fizeram com a banda realmente foi jogar no meio da lama. Então, agora que a banda foi rebatizada, eu deixei bem claro isso para mim e para os aliados da banda, né? Que o Holocausto War Metal ele vai respeitar sempre as nossas origens. Nós fazemos música para brasileiro, nossa língua é o português. Fomos assim no passado e assim nós chegamos lá fora. Então, cantar em inglês para ver se facilita a entrada em determinado mercado, eu acho isso desnecessário. E outro detalhe, que esse disco nosso novo agora, eu vou só mostrar aqui, mas depois eu posso falar dele com mais calma, o álbum novo. Todo mundo que está ouvindo está falando, Valério, eu estou gostando demais de tudo, mas principalmente porque eu não preciso ficar acompanhando as letras. Porque a Ah, dicção de vocês está sim. maravilhosa. Aqui. Eu vou trocando só de local, mas pode Tranquilo. falando, pode falando. Está agressivo, né? O vocal está agressivo, mas a gente consegue entender tudo que vocês estão cantando. Eu falei, gente, isso era algo que eu estava batendo na tecla com os novos integrantes da banda. Eu falei assim, olha, volta lá, canta de novo essa palavra, que eu quero realmente que as pessoas entendam o que a gente está cantando. Por vários motivos. Né? Porque a gente está cantando em português para brasileiro mesmo, lógico, e porque as letras eu as considero inteligentes, interessantes as letras, a maioria delas baseadas em fatos. Então eu quero que as pessoas entendam, não precisa ficar lendo, né, para descobrir onde é que está aquilo. Não, não. Agressivo, vocal, mas compreensível. Então, esse lance de cantar em português, para mim, é fundamental. E fundamental que as pessoas consigam entender o que está sendo cantado. Sobre cantar em português. Sim, e, pessoal, deu um problema técnico aqui, foi aqui em casa, desculpa, a internet caiu, a luz, tudo caiu aqui, e o Valério estava dando, né, falando da parte de cantar em português, né, voltar às raízes, ahm, alguns problemas que teve a banda, desculpa, logo depois que ele saiu, né, que perdeu essa identidade, né, e tudo mais, né, e tava falando sobre isso, né, da importância de se cantar em português para ti e tudo mais. Isso. Então a ideia sempre foi essa, passar a nossa mensagem para o brasileiro entender. Né? Foi feito um estudo há pouquíssimo tempo, 8% da população brasileira entende inglês. Quando eu me deparei com essa pesquisa, eu pensei, gente, como é que essas bandas, então, de metal, elas estão fazendo para o gringo ouvir, para o gringo entender, e o brasileiro, como é que ele fica? Aí um amigo me falou, Valé, mas é o seguinte, o pessoal do metal, quando ele gosta da banda, ele corre atrás da tradução
Isso você pode ter certeza. Eu falei, cara, mas mesmo assim, é meio que nada prático, né? E cheguei à conclusão que apenas, né, do Brasil com expressão lá fora, sempre cantaram em português, que é o Rasporão, que é de altíssimo nível, né? O Holocausto bem abaixo em termos de reconhecimento lá fora, e o Dorsal Atlântica. São as únicas bandas, né? Que o Stress, que é uma das melhores bandas de heavy metal, aliás, a primeira banda de heavy metal do nosso país, né? Eles cantam em português a vida inteira, mas eu não sei se lá fora o Stress é conhecido mesmo, sabe? Tem nome, coisa e tal. Acho que não, né? Por ser uma banda de heavy metal, que o Brasil que fez lá para fora, que deu muito certo, foi o nosso metal extremo de BH e o metal e o punk hardcore de São Paulo, né? Não estou te ouvindo. Não. Nada. Não. Opa, deu um sinalzinho aí quando você bateu aqui. Quando você bateu e deu um sinalzinho aí, mas não. Nada. Oh, chegou, bem baixinho. Com o áudio do computador mesmo. Ah, boa, boa. Não, que até eu estava comentando porque eu tive um conhecido meu que nós estávamos falando sobre as bandas, né, brasileiras que vêm para cá, e ele comentou que a única banda brasileira que canta em português mesmo, que consegue fazer turnê grande na Europa, é o Ratos de Porão. Rasporão. Né, e ele comentou isso, Carlos, que até ele estava falando das bandas sendo de outros lugares, cantando em inglês. Tem ótimas bandas, por exemplo, que cantam, sei lá, em francês, em italiano, né? Bandas italianas e francesas que cantam no seu próprio idioma, né? Alemã também. Sim. Tem Rammstein, né? Que acho que é um dos maiores exemplos da Alemanha, Sim. né? Que Sim. canta em alemão, né? E faz sucesso no mundo todo, né? Pois é. Eu tenho que admitir que as poucas vezes que eu fui atrás, eu trazi pedaços das músicas deles, eu nunca trazi uma música inteira, né? Mas os caras fazem sucesso na América do Sul, fazem turnê em todos os lugares do mundo e cantam em alemão. Pois é, cara. Então Será que ainda é uma barreira? Então, mas isso então deixa bem claro que existe essa barreira, então, né? Pois é. Parece que sim, pô. Apesar de que o Brasil ele tem um diferencial que é somos um país continental. Sim. Né? Então somos um país muito maior. Imagina, a Europa cabe 5 vezes, 6 vezes dentro do Brasil inteiro. É. Então a gente tem uma certa vantagem de público, né? Sim, Poder. sim, sim. E tu acha que essa barreira de ser uma banda brasileira cantando inglês dentro do Brasil evitou que pessoas se interessassem exatamente eu não sei o que eles estão falando? Nunca pensei nisso. Independente do som. Porque, por Pois exemplo, é. assim, quando a gente é piá, né, ou criança, a gente se interessa pelo heavy metal pelo som. Sim. Tu vê aquela, né, o visual depois das bandas na época. Visual. É. Mas tu não tá entendendo o que os caras estão falando. Mas tem o lance do som. Putz, meu, que baita riff de guitarra. Aquela, às vezes entrada de bateria sabe? E tu fica, que legal isso aí. Né? Sim. E daí, claro, tudo bem, dá suporte àquilo que teu amigo falou. Olha, quando a pessoa está interessado, vai atrás, traduz e tudo mais. É. Que foi o que eu fiz. Eu me lembro que eu peguei o Highlighting e comecei a traduzir todo ele. Foi uma das formas que eu aprendi inglês. Né? Putz. Acho que foi o Highlighting eu traduzi inteiro. Né? Depois veio o Shock the Dark, do Iron Maiden, também eu traduzi. Né? Eu acho que muitos do metal começaram a fazer curso de inglês por causa do metal, cara. Com certeza, mas o número de professores de inglês que Sim. curtem heavy Nossa. metal é enorme. É Né? enorme. Né? Caraca, muitos. Eu acho que isso realmente abriu na Né? cabeça deles essa vontade de aprender o inglês para poder entender o que as bandas estavam cantando. Isso. Mas é interessante cantar em português. Eu vejo que tem alguns conhecidos que tem bandas que cantam, bandas até nem de heavy metal, mas de rock pesado que cantam em português, que existe um nicho que consome muito grande no Brasil, né? Um nicho Não, no muito grande. Brasil temos um público sempre muito fiel. É até curioso porque tem uma banda da Finlândia, né, o Força Macabra, eles cantam em português.
Mas eles são finlandeses ou são brasileiros que moram na Não, Finlândia? são finlandeses. Eles tocaram aqui no Brasil já várias vezes. Eles têm um vínculo muito grande com o Brasil. Eles amam tanto as bandas de BH e de São Paulo que eles passaram a cantar em português, cara. Inclusive, eu converso com um deles, é o Pedro Antares, né, em Hum, homenagem à banda Antares de sim, Santos, sim, né? sim. Eles tocaram já em BH duas vezes, as duas vezes eu fui ver o show deles, pô, faço questão. Pô, que Banda da legal. Finlândia. Que E a legal. Finlândia é bom lembrar que as pessoas estudam música desde a época da escola, né? Desde cedo. Deve A ser, são música países lá que... é uma disciplina. E é muito louco falar de Finlândia, porque de alguns anos, não, já faz um bom tempo na verdade, né? Muitas bandas finlandesas de nome, né? Sei lá, Nightwish, É, Sonata Ártica, Ratus. Aí já lá e atrás, né? Ratus. isso, Children of Bodom, né? Vieram de lá, da É, Finlândia. A Finlândia sim, sim, exportou muita banda que fez nome, né? sim. E, Aliás, a gente já está dando uma turnê, Carlos, agora, esse ano 2020, né? Se não fosse a Covid, ia começar dia 27 de outubro na Finlândia, pô, tocando lá em Helsinki, legal. Sim, sim, pô, que como legal. headliner lá do festival. Pô, massa. A fuder. Íamos Isso até, deve ter... Pode falar, fala. íamos até o dia 22 de novembro. Ia começar dia 27 de outubro e a turnê ia acabar dia 22 de novembro. Aí foi cancelado, não foi adiado, né? Vamos ver se essa vacina vai resolver o caso. Se resolver, 2021 estaremos de novo, então, Helsinki e depois passando por vários países da Europa. Pô, que massa. E é exatamente isso que eu ia te perguntar agora na próxima pergunta. E para 2021, o que que vem por aí? Então, como 2020 ainda não finalizou, quando você me perguntou o que eu fiz, né, para amenizar esse momento da Covid, eu falei que além desse meu conhecimento nessas práticas milenares, cara, a produção foi extrema de metal extremo, né? A gravadora foi montada, mas em 9 de janeiro a gente já estava lançando. Aí, não pela gravadora, mas só um selinho meu simplesinho. Até mandei fazer CDR, a primeira demo da banda Holocausto War Metal, né, que é a War General. E assim que eu lancei no SoundCloud, porque a ideia não era investir muito, já consegui o contrato lá com a China. Então saiu em fita cassete na China. Poxa. E aqui tem 3 músicas inéditas. E saiu também na Noruega em CD. Tá chegando aí, tá no navio, mas já saiu já tá até em São Paulo, tá? Os CDs. E depois disso, né, eu realmente repensei a formação do Holocausto War Metal, porque até então era só eu e o Luiz Panzer Soldner na bateria, ele é da banda chamada Eternal Fall, de Doom Metal. Eu pensei, Luiz, você não pode viajar para tocar não, né, cara? Eu falei, eu não posso de jeito nenhum. Eu falei assim, puxa vida, cara, te agradeço demais por essa participação, por eu poder dar o pontapé, né, lançar o Holocausto War Metal, mas eu preciso de pessoas que possam realmente cair na estrada comigo. Foi aí que eu vim, né, caminhando e me deparei com 2 pessoas que, inclusive, uma já fez uma turnê pela Europa com a banda chamada Necrobiótico, que era o Rafão. Então, eu chamei o Rafão para entrar na banda, ele falou que poderia viajar, e perguntei se ele tinha algum baterista para me indicar. Ele foi me indicou o Manfredo. Então, aqui está a formação atual do Holocausto War Metal. Legal. Aqui nós gravamos né, o álbum Batismo de Fogo, e aqui nós realmente firmamos mesmo uma gravadora. Então, essa gravadora lançou. O primeiro lançamento foi esse Batismo de Fogo. Porém, para nossa surpresa, os fãs foram comprando os aliados. Fã é coisa de MPB. Os aliados de pop. Os aliados compraram os discos, colocavam as fotos, né, agradecendo porque recebeu lá na casa deles, mas ninguém falava sobre o CD. E eu fiquei preocupado, falei, gente, todo mundo que escutou as músicas separadas antes de ser lançado o CD, estava achando, Valério, tá excelente o som. Isso é Holocausto, como sempre, quando você está à frente da guitarra, mas ninguém mais comentou sobre as músicas quando, né, receberam os CDs. Aí, à noite, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, o Marcelo Vilar falou, Valério, eu estou com o CD aqui, recebi, que eu comprei, você mandou. Estou tentando acompanhar a letra Isis, não estou entendendo nada no encarte. Vocês estão cantando em inglês? Eu falei, não, cara, de forma alguma. Eu falei, inclusive, vocês mudaram, cara. Vocês estão uma pegada bem black metal. Não, Carlos, aí eu desorientei. Falei, cara, você tá doido, não tem nada disso, não. Ele teve que filmar, tirando o CD da caixinha, colocando no aparelho dele, né? Escrito Holocausto,
mas o som que saiu não era o Holocausto. Prensaram outra banda no lugar do nosso CD. Uma banda de black metal, cara, com 6 músicas, e a gente tinha 9 músicas. Aí o desespero foi total, porque alta divulgação, né? Além das assessorias de imprensa, a gente estava fechando contrato com uma assessoria que vai tomar conta só do exterior, e o time de vendas ficou comprometido, que é o 5º dia útil do mês, o pessoal está com grana, 13º, e pimba. Mas enfim, de qualquer forma, lançamos pela nossa gravadora, e daí para frente fizemos vários splits. Um vai sair agora, até recebi hoje, acordei hoje e vi que já chegou, mas ele não é para nossa gravadora, não. Nós só entramos comprando umas cotas, que é um split do Holocausto War Metal e uma banda chamada Belialtrone, de Goiás, de Black War Metal. E junto a isso também já gravamos outro split, agora sim com a banda de BH. Inclusive, assim, vocês são os primeiros a ficar sabendo o nome dessa banda. É Obsessed, que é a banda de 1988, do Cabelinho, que era do Impurity, que ainda é do Impurity. Eles voltaram e já estão lançando também agora para nossa gravadora um split com eles. Já foi todo gravado, só que nós vamos mandar para essa Global Media aqui, ver se vocês não fazem o mesmo vacilo, né? Porque a Global Media também teve um problema que vários funcionários tiveram Covid. Então, tudo isso nos prejudicou. Mas, enfim, aproveitei 2020 ainda, tá? E gravamos vários splits. Inclusive, um outro projeto meu chamado Be Hell, gravou também um split com o Lucifer. O Lucifer é uma banda dos anos 80, voltou agora, fizemos também um lance com eles. E eu idealizei, há 2 anos atrás, uma coletânea para fazer uma relembrança, um revival da coletânea Warfare Noise. Inicialmente seria Mutilator, Holocausto, Sex Trash e Sepulchral Voice. Mas uma banda acabou, a outra veio, a outra parou, mas agora foi gravado, essa coletânea chama Reborn to Eternity, com Holocausto War Metal, Sex Trash, Obsessed e o Be Hell, que é a minha banda que entrou como convidado, que as outras bandas não tiveram condições de gravar, nem de ensaiar devido à Covid. Sim. Mas como a gente tem um estúdio nosso, né, então para nós foi mais fácil, porque o estúdio não fechou, porque o estúdio é só do dono lá, que é o nosso baterista, então deu para gravar. Então, legal. Assim, 2020, né, não acabou, e ontem nós fomos lá gravar um clipe para o festival World of Metal. World of Metal, legal, dia 26 de fevereiro. Então, assim, não acaba o mundo, o 2020 ainda não acabou, estamos em alta produção. Ah, fuder, massa. Meu velho, mas antes de terminar, foi um prazer falar contigo, foi muito legal mesmo. Meu, últimas palavras para ti. Holocausto War Metal. Ah, fuder. A cadela raivosa continua no cio. Pode aguardar que vocês vão ouvir falar muito dessa banda, Holocausto War Metal, cantando em português, com os 3, né, integrantes alternando os vocais ali. Eu tenho um vocal mais hardcore, um outro mais death metal, outro mais black metal. Uma mistura bem interessante. E, se der tudo certo, vamos sair em turnê em 2021, mas gravar ainda vários splits. Que a ideia nossa agora é usar essa nossa gravadora para alavancar as bandas que estão retornando nos anos 80. Que essas bandas, elas têm que ser sempre reverenciadas. E o Holocausto War Metal está aí para isso. Ao invés de fazer um contrato, como algumas gravadoras fazem, né, de você se tornar lá o escravo delas, não ter direito a reivindicar nada, a nossa gravadora você grava, ganha 25%, que é quase o dobro que várias gravadoras gravam, e após a primeira tiragem, você pode gravar com quem você quiser, a gravadora não tem participação nenhuma nisso. A gente quer realmente alavancar isso aqui, porque nós temos um dos produtos melhores de ser consumidos no mundo, né, que é o nosso metal extremo de Belo Horizonte. Temos um público extremamente fiel, mas eu não tenho visto por parte das gravadoras uma parcerismo, uma parceragem mesmo, né? Tem um termo correto. É um parcerismo. Me faltou agora a palavra certa. Uma parceria, uma coisa assim mais, sabe, de vamos fazer isso, vamos alavancar todo mundo, vamos patrocinar, vamos ajudar. Eu vejo muito empresários, né, se metendo aí para poder ter o seu lucro. Nós não somos empresários, nós somos músicos de metal extremo, fazendo uma gravadora para bandas de metal extremo e para o público do metal extremo. Então é isso aí. 2021 nós vamos com força. War Metal extremo. Perfeito. Pessoal que acompanhou aí, né, participando do Holocausto War Metal, dia 6 de fevereiro,
né? No Brasil vai ser 18 horas, né? Na World of Metal TV no YouTube vai estar lá uma das bandas confirmadíssimas para estar aparecendo na primeira edição do The World of Metal Online Festival. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado, certo? Desculpa novamente o problema técnico, também deu problema técnico aqui com o headset, mas, gente, o prazerão estar aqui falando com essa lenda aí do metal brasileiro e que, com todo, né, merece todo o nosso respeito. Certo, gente? Obrigadão mesmo e até a próxima.